É evidente que o ambiente regulatório era outro, a sofisticação da economia brasileira era outra, mas a competição exacerbada, feita às expensas das práticas prudenciais, gerou uma disruptura no mercado em 1989. Né? Por outro lado, falando um pouco de estratégias cooperativas, há mais de 20 anos, a CETIP, por exemplo, oferece canais para a BMF e para a Bovespa de acesso a algumas classes de ativos para usar como garantias nas transações efetuadas lá, para cobrir riscos existentes na BMF e na Bovespa, hoje BMF e Bovespa. Exemplos são os CDBs e outros ativos do tipo. Há cerca de mais ou menos uns 9 meses, um ano atrás, nós oferecemos à BMF Bovespa a faculdade de ampliar esse leque, tá? Colocando à disposição do mercado para colateralizar suas posições todo e qualquer ativo depositado na CETIP e que a BMF Bovespa julgue conveniente como garantia elegível para cobertura de risco na sua clearing house. Da mesma forma, outro exemplo de estratégia cooperativa. Recentemente, o Selic, uma depositária, abriu todos os canais de cooperação com a CETIP e nós podemos hoje, na nossa plataforma de Collateral Management, acessar todos os títulos públicos federais e mobilizar para garantir transações com derivativos no mercado de balcão. Selic também há mais de 20 anos franqueia todos os canais da sua depositária para a Bovespa, para a BMF. Desde longa data nós podemos mobilizar ativos em uma outra depositária para garantir transações na Bovespa, BMF, na CETIP agora. Mais ainda, né, se nós observarmos, o Selic abriu canais de cooperação com a BMF Bovespa, inclusive para a introdução de uma plataforma de trading de títulos públicos federais competitiva à própria plataforma de trading do Selic. Né? Um outro exemplo de prática cooperativa, há 20 anos, eu diria, o contrato de maior volume negociado, referenciado em taxa de juros, ele é referenciado num instrumento depositado na CETIP e baseado numa apuração e disseminação de taxas feitas pela CETIP. Então, nós gostaríamos de enfatizar que a decisão do regulador deve incentivar ou aumentar a liberdade dos provedores de escolherem a própria estratégia, né? Quer seja uma estratégia cooperativa, quer seja uma estratégia competitiva, e intervir só nos casos onde a cooperação natural ou a competição natural não possa ocorrer de forma simples e fácil. O grande problema quando se fala em estratégias cooperativas e estratégias competitivas é que nós temos 3 blocos de atividades performados por essas entidades, né, ou que podem ser performados por essas entidades. Nós temos o trading, a central contraparte ou a clearing e a depositária. E a cooperação em uma ou outra atividade pode gerar competição na atividade remanescente. Então, aí existe uma armadilha envolvida que pode fazer com que a cooperação não ocorra naturalmente. Né? Eu diria que a melhor abordagem é olhar esses 3 segmentos de forma separadas. Ninguém recebe a autorização do regulador para operar as 3 coisas simultaneamente e intrinsecamente ligadas. Isto é, se eu recebi uma autorização para ser uma depositária, se eu recebi uma autorização para ser uma clearing, e se eu recebi uma autorização para ter uma plataforma de trading, eu recebi essas autorizações separadamente e não para prover somente o pacote vinculado de serviços. Então, a grande função, eu diria, que da intervenção do regulador
é desobstruir todos os canais que existem para potenciais cooperações ou potenciais competições quando necessário. Nós temos também, ao examinar como nós queremos organizar o mercado brasileiro, né, que preservar algumas conquistas feitas durante os últimos anos, eu diria mais de 20 anos. Né? Várias pessoas que estão no mercado há mais tempo sofreram até exaustão com relação a queixas de investidores, intermediários, novos participantes, acerca de aspectos da regulação brasileira. Como modelo de beneficiário final, cansei de ouvir propostas de investidores tendo em mente os modelos internacionais, querendo que a regulação brasileira fosse alterada e abstraísse todos os procedimentos relativos ao registro do investidor final. Né? Também ouvimos durante muitos anos, quando nós implementamos o sistema de empréstimo de títulos na Bovespa, também queixas absurdas dizendo que o mercado brasileiro era uma jabuticaba indigerível, porque todas as operações de securities lending eram obrigadas a passar pelo registro de uma clearing house e de uma depositária. Até que várias transações ou várias assembleias ocorridas em outras jurisdições mostraram que existiam 125% de acionistas na companhia, ou 150% de acionistas na companhia. Né? Os eventos de 2008 e 2009 mostram muito bem também o benefício de vários aspectos da regulação brasileira, como a obrigatoriedade de registro das transações, a efetiva transparência, quer sejam operações de bolsa, quer sejam operações de balcão. Os episódios que nós vimos no mercado de derivativos, primeiramente no mercado de CDOs, depois no mercado de CDS, mostram claramente os benefícios proporcionados por algumas jabuticabas que nós criamos no Brasil. E essas jabuticabas, na nossa opinião, devem ser preservadas. Quais são elas? É o modelo de beneficiário final, todas as regras de transparência, divulgação e obrigatoriedade de registro, todas as regras que dão trabalho para serem supervisionadas e para serem colocadas em práticas, relativas à justa formação de preços, as regras que impedem a não internalização de ordens e todas as regras relativas à proteção do investidor, principalmente o investidor pequeno, num mercado que pretende crescer e tem uma base de investidores muito reduzida. Nós precisamos cuidar desse contingente que tende a entrar no nosso mercado. E eu acrescentaria mais algumas coisas também que devem ser preservadas. Né? Eu diria que após 4 anos, 5 anos do movimento de desmutualização que ocorreu no setor no Brasil, eu concluo que hoje nós temos um grau maior de independência na execução das funções de autorregulação, tá? E isso é muito saudável para o mercado. E nós temos, eu diria, muito mais incentivo para investimento no desenvolvimento do sistema, tá? Ou da infraestrutura toda. Tá? E essas são conquistas que devem ser preservadas. E eu creio que os nossos reguladores estão muito cientes e muito ciosos dessas conquistas. Com relação ao relatório da Oxera, eu gostaria de parabenizar os consultores, eles fizeram um trabalho de bastante qualidade, de bastante dificuldade em se fazer diversas comparações. Né? E eu só faria o reparo que é um foco excessivo na competição, mas talvez seja uma profissão de fé. Né? Entre os métodos, eu gostaria de fazer só algumas observações entre a escolha do método ou da abordagem, pode produzir alguns vieses. Né? Então, a escolha do método de comparar preços
ela se baseia no fato de que eu tenho canais de transmissão dos benefícios para a sociedade em geral e o investidor individual. Nós não podemos esquecer, olhando o setor como um todo, e não o setor exclusivamente abordado pela Oxera, nós temos pedaços de serviços que são prestados para ou consumidores ou canais de distribuição que se aproximam a regimes oligopsônicos, né? E aí a certeza de transmissão do benefício para a sociedade como um todo não é tão certa e tão observável, eu diria. Da mesma forma, talvez um esforço em se olhar os custos de produção, tá? Não com um trabalho com esse fôlego e com essa extensão, mas se ter alguns hints acerca dos custos de se produzir o serviço, porque nós estamos comparando preços. Essa comparação de preços, ela só pode ser ela só pode fazer muito sentido quando não existem diferenças significativas de custos de produção entre as diferentes jurisdições. Então, eu me lembro de um custo relevante, que são os impostos. Eu olho todo final de ano ou todo final de trimestre o meu demonstrativo de valor adicionado. Mais de 1/3 do valor das receitas se refere a pagamento de impostos, mais de 1/3 a pagamentos de salário, e a parcela remanescente se refere à remuneração do capital, né? Eu imagino que não deva existir diferenças muito significativas, mas é importante se assegurar de que não haja diferenças expressivas entre custos de produção dos serviços entre uma jurisdição e outra. Outra diferença significativa que pode tornar a comparação de preços não tão precisa os custos de acesso à tecnologia. Eu me lembro que no ano de 2002, quando nós implementamos ou adaptamos as operações da CBLC ao Sistema Brasileiro de Pagamentos, nós criamos um sistema de gerenciamento de risco, que na realidade era equivalente a 250 sistemas de gerenciamento de risco, porque nós controlávamos o risco da CBLC ao nível de todos os clearing members, controlávamos o risco de cada um dos 80 clearing members ao nível das corretoras para as quais eles prestavam serviço, e controlávamos o risco de 140, 150 corretores, né, aí olhando as exposições individuais de cada investidor. Para rodar esse sistema, nós tínhamos que comprar alguns servidores, e eu me lembro que na época a diferença de preço entre o servidor comprado nos Estados Unidos e o servidor comprado no Brasil era uma proporção de 1:4. E esse é um outro detalhe também. E esses custos todos que acabavam incidindo na CBLC, uma parte deles se refere, quando comparado com outras jurisdições, se refere a tarefas que são performadas por clearing members, né? E não pelo operador de bolsa ou pelo operador da clearing house.